Boa tarde, quase boa noite, né? Creio que seja boa tarde ainda. Vamos dar início à leitura da palavra de Deus de hoje. Estamos lendo no Velho Testamento o livro de Ezequiel. Então, pegue a sua Bíblia aí juntamente comigo e vamos ler e ver o que Deus tem para falar conosco, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, antes de eu explicar para vocês, Deus fala comigo e depois com vocês, certo? Então a gente vai abrir em Ezequiel 10, certo? E vamos ler Ezequiel 10, ele fala: a glória de Deus deixa o templo. Olhei para a abertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava a roupa de linho: passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e feche as portas com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Então lembra, Ezequiel estava tendo visões. Eu vi que o homem foi. 3. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio de dentro. 4. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. 5. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso. 6. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem, e ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com uma mão de gente. 9. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção, sem virar. Todos eles iam junto na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas, as rodas estavam cheias de olhos. 13. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão. Estamos lendo Ezequiel 10, no Velho Testamento, tá? Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda de gente, a terceira era de leão, a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Eles subiam da terra, e quando andava, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriram as asas e voavam, as rodas também iam com eles. 17. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois era controlada por eles. 18. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais
abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia uma coisa parecida com a mão de gente. 22. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para a frente. Olha só, esse Ezequiel 10 aqui, ele é cheio de simbolismo, né? Então eu vou ler aqui o enunciado, o que ele fala, para ver se ele explica um pouquinho para cada um de nós, né? Olha, nesta visão, como o próprio texto indica, aparecem figuras de linguagens que em grande parte já haviam aparecido no capítulo 1. As diferenças ficam por conta das brasas em lugar de fogo e da glória do Senhor que saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. A semelhança dos detalhes mostra que as duas visões têm a ver com o mesmo Deus que está ativo tanto na Babilônia como na terra de Judá ao mesmo tempo, certo? E aí ele ainda fala mais aqui, ok? Então ele vê essas duas visões, essa segunda do capítulo 10, é mais essa visão aí, né, de coisas, de monstros, coisas que ele não conseguia definir muito bem, né? Ele tentava, mas creio que o Senhor vai... Tem coisas na Bíblia que o Senhor não esclarece muito assim pra gente leigo, né? Que a gente passa e é algo muito figurado, assim, não dá pra entender muito, né? Você vê uns bichos estranhos, eu imagino, eu como vendo isso, né? Essas visões, eu acho que eu ia sair correndo, né? Mas o Senhor sabia e apareceu para Ezequiel, que soube ver, administrar, não ter medo e presenciar e escrever na Bíblia para que a gente tenha escrito, porque eu tenho certeza que no futuro essas escritas aí vão se encaixar, como muita coisa tem se encaixado. Eu tenho conversado muito com meu esposo e a gente tem ligado umas coisas nas outras, e o Senhor está voltando. Só isso que eu tenho a dizer a cada um de vocês. E que, assim como João veio no deserto gritar para que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente aceitasse, arrependei-vos, né, dos nossos pecados. Hoje ainda a gente precisa se arrepender, né, dos nossos pecados, e precisamos tomar um passo muito grande para estar com o Senhor, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, tá bom? Então, nessa tarde, acabamos de ler Ezequiel 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por estar bem com a minha família. Abençoa todos, Senhor, espalhados, todos os profissionais, Senhor, que estão na linha de frente, tendo que estar em contato direto com essa doença. Te peço, em nome de Jesus, que Tu esteja com cada um, guardando, e que seja feita a Tua vontade, e que muito em breve, Senhor, possamos entender cada detalhe dessa situação. Te oramos com pedido de perdão dos nossos pecados, e te pedimos e oramos em nome de Jesus. Um beijo. Obrigado, Senhor, por nos amar. Amém.